A vida é incrivelmente complexa. E não é porque vivemos em um mundo cada vez mais acelerado, conectado e caótico, não. Ser humano é ser complexo. Cada detalhe, por menor que seja, é todo um universo. E os profissionais da saúde que querem ser relevantes e fazer a diferença precisam ser especialistas nas melhores práticas. E, principalmente, especialistas em pessoas. E é para profissionais que nunca param na busca por conhecimento prático de excelência que o maior hub de educação em saúde do Brasil criou a Pós-ArtMed. São cursos completos de pós-graduação reconhecidos pelo MEC, com a chancela da PUC Paraná e das principais sociedades científicas do Brasil, com aulas 100% online e interação ao vivo com os professores. Tudo pensado para você estudar do jeito que mais se adequar à sua rotina e te ajudar a cumprir seu propósito profissional. Faça já a sua matrícula e conte com a ArtMed para alcançar novos horizontes na sua carreira. Olá, boa noite, boas-vindas! Bom, eu sou a Fernanda, eu vou estar com vocês durante todo esse evento dessa noite. Sou jornalista aqui da ArtMed, talvez vocês já participaram de outros eventos aqui da Pós-ArtMed, já devem me conhecer. Então, que prazer rever vocês, que prazer ver vocês pela primeira vez que estão aqui hoje, né? E eu queria aproveitar, então, esse início para conhecer melhor quem está aqui com a gente. A gente preparou essa atividade com muito carinho, né? Com muito cuidado. Eu estou aqui em Porto Alegre, quero saber em que cidade que você está nos assistindo, qual o seu nome, a sua profissão. Então, coloca ali no chat ao vivo, comenta ali seu nome, sua profissão e a cidade de onde você está nos assistindo. Se você não conseguiu acessar o chat da transmissão ainda e, né, está na nossa página oficial de transmissão, que é a página oficial que foi enviada, é só clicar no botão Interage em Tempo Real para ser redirecionado ao YouTube. É só fazer o login e aproveitar a interação ao vivo dos comentários. Enquanto você realiza esse acesso, eu vou te contar vou te dar alguns recados importantes antes de iniciar o nosso evento. Um deles é sobre a sua presença, que é um registro automático. Nós não temos lista de presença, nós não temos página de check-in que você tenha que preencher um novo formulário. Quando você recebeu a sua página oficial de transmissão, o clique nela já faz um registro automático da sua presença, então você não vai precisar preencher mais nada para validar a sua presença. Mas para garantir o seu certificado, né, garantir que a sua presença foi registrada, você fica até o final aqui do evento com a gente, acompanha todo o conteúdo, e aí em até 30 dias você vai receber o seu certificado de participação no e-mail que você nos enviou quando se inscreveu. Então vai lá no seu e-mail, favorita os e-mails da ArtMed, porque aí eles não vão parar nem na caixa de spam, nem no lixo eletrônico, e você vai ter acesso às nossas comunicações, ao seu certificado. Bom, vamos lá, né, pessoal? Na prática clínica, é comum que se encontrem, né, pacientes que vivem oscilações emocionais, dificuldades relacionais, desafios no manejo do sofrimento e muitos outros desafios clínicos que a DBT, que é a terapia comportamental dialética, pode oferecer alguns caminhos para equilibrar, né? Pode ampliar os recursos terapêuticos para promover a regulação emocional, habilidades sociais, qualidade de vida de modo geral. E hoje, né, nesse evento Explorando a DBT, reflexões a partir da prática clínica, a gente trouxe 2 profissionais de saúde mental que vão aprofundar a compreensão dessa abordagem. A gente vai refletir como as estratégias podem transformar o cuidado e fortalecer o vínculo terapêutico. Então, se prepare para esse encontro de trocas e aprendizados com os psicólogos, né, o Dr. Vinícius Guimarães Dornelles e a doutora Edela Nicoletti, que vão compartilhar as experiências práticas na aplicação da DBT no contexto clínico real. Então, antes da gente chamar os nossos especialistas, que são referências na área, né, eu quero deixar um presente da ArtMed para você, que é o e-book Terapia Comportamental Dialética, da Teoria à Prática. Esse e-book que está aparecendo aqui na tela, você pode apontar o seu dispositivo para esse código, você vai ser redirecionado à página de download desse e-book, ele é gratuito, é um presente da ArtMed, né, um material gratuito da ArtMed.
A gente vai deixar o link também ali nos comentários para você clicar e ir direto fazer o download. Então, salva esse link, depois do evento você baixa esse livro, que ele ainda vai estar disponível para você. E no portal artmed.com.br você tem acesso a esse e muitos outros materiais gratuitos que a gente desenvolveu, né? E-books, infográficos, videoaulas, e temos o calendário de eventos para você acompanhar outros eventos como esse. E os nossos convidados de hoje, os professores Vinícius Dornelles e a professora Edela Nicoletti, são organizadores de 2 pós-graduações em DBT aqui na Pós-Artimed. Uma delas é a DBT para adolescentes e a outra é a DBT aplicada no protocolo de exposição prolongada. Lá no site pós-artimed.com.br você pode ver a grade curricular, todo o material relacionado a esse curso e a oportunidade que você buscava para transformar a sua carreira. Nós temos ali 100% das aulas online, com certificação reconhecida pelo MEC. Esses 2 cursos, né, reúnem equipe de especialistas renomados que vão te oferecer uma formação completa. Você, no curso de DBT para adolescentes, você vai aprofundar suas habilidades no desenvolvimento dessa abordagem, vai desenvolver, né, conhecimentos sólidos, garantindo que esteja qualificado para aplicar esse modelo de tratamento de forma competente e também vai adquirir uma compreensão detalhada dos pilares essenciais da DBT, incluindo aceitação, mudança e dialética. Então, descubra o equilíbrio entre regulação e desregulação emocional, explorando o modelo biosocial para compreender a etiologia e a manutenção da desregulação emocional. E na DBT para protocolo de exposição prolongada, você vai aprofundar seus conhecimentos, né, sobre a abordagem da DBT de maneira competente e alinhada a um modelo de tratamento estabelecido. Então, você vai explorar a habilidade de criar formulações de casos em DBT de forma aprofundada, conhecendo suas várias versões adaptadas a diferentes populações. Então, garanta uma avaliação precisa do paciente, viabilizando a elaboração de um plano de tratamento personalizado e eficaz. Aprenda a monitorar e avaliar minuciosamente a efetividade das intervenções utilizadas no plano de tratamento, ajustando conforme os resultados e as necessidades que emergem durante o processo terapêutico. Então, são 2 cursos completos para você fazer a sua pós-graduação em DBT. Então, em DBT para adolescentes, em DBT para o protocolo de exposição prolongada. E você vai ter total flexibilidade, né? São aulas gravadas, ficam disponíveis para você assistir quando e onde quiser. E, além disso, você também vai ter alguns encontros com professores, colegas, para discutir temas importantes, trocar experiência, né, fazer networking e tudo mais. E você conta também com todo esse conteúdo técnico, científico, acadêmico, de altíssima qualidade. Na palma da sua mão, você vai poder assistir de onde preferir, né, tendo toda essa flexibilidade que a pós-graduação à distância AD te oferece. E, no final, você recebe um certificado de excelência emitido pela PUC-Paraná, que é uma universidade reconhecida nacionalmente. Então, se você quer ser referência nessa área, esse é o momento de dar um passo à frente. E para te incentivar, a Artimed tem, por tempo limitado, né, um cupom de desconto DBT30 para você garantir 30% de desconto em até 12 vezes sem juros na sua pós-graduação. E no WhatsApp, esse número que está aparecendo aqui na tela, junto com a nossa promoção, você pode falar com os nossos consultores, pode apontar o seu dispositivo para esse código aqui no canto da tela também, que vai ser redirecionado para o WhatsApp. Você pode falar com os nossos consultores, tirar todas as suas dúvidas, eles são especializados para te auxiliar a definir esse próximo passo na sua carreira e aproveitar essa oportunidade ideal para o seu momento. Bom, pessoal, vamos lá, então. Quero passar a palavra para os nossos palestrantes convidados de hoje. Vou apresentá-los aqui. O Dr. Vinícius Guimarães Dornelles é psicólogo, mestre em Psicologia, Cognição Humana pela PUC-RS, é treinador de Terapia Comportamental Dialética, oficialmente reconhecido pelo Behavior Tech, formação em DBT pelo Behavior Tech The Linehan Institute, lá nos Estados Unidos, e pela Universidade Luján, na Argentina. Tem formação em tratamentos baseados em evidências para transtorno de personalidade borderline pela Fundação Foro, da Argentina. É coordenador local do DBT Intensive Training Brasil.
é membro da diretoria da World DBT Association e sócio-diretor da DBT Brasil. A doutora Edelane Goletti também tem um currículo extenso, vou ler ele aqui para vocês. Ela é psicóloga, master especialista em terapia cognitivo-comportamental em TCC para crianças e adolescentes. É especialista em psicologia hospitalar, tem treinamento no ensino e supervisão e certificação em TCC e TEPT pelo Beck Institute. Tem formação em TREC, gente, eu vou ficar devendo, desculpa essa sigla. Tem formação em TREC pelo Albert Ellis Institute e em DBT pelo Behavior Tech do The Linehan Institute. É diretora e sócia fundadora do Centro de Terapia Cognitiva Veda Brasil e da DBT Brasil. É professora honorária do Denora Cavaco Institute, em Portugal, Denora Cavaco, talvez, e mentora do Programa de Proficiência em TCC do CTC Veda de São Paulo. É autora de livros e artigos na área e organizadora de eventos nacionais e internacionais em terapia cognitiva. Perdão, doutora, eu acho que eu errei aí algumas pronúncias, mas é um prazer receber vocês dois aqui hoje. E vou passar a palavra, né, para vocês. Bate-papo dessa vez. Muito obrigado, Fernanda. É um grande prazer estar aqui, né? Acho que queria agradecer primeiro a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, participando. Sempre é um grande prazer poder fazer esses trabalhos em conjunto com a Artmed, que é uma instituição que tem sido parceira da DBT no Brasil já faz bastante tempo, né? Que teve sempre uma colaboração efetiva em termos de produção de materiais, desenvolvimento de cursos. Então, acho que a comunidade DBT tem um carinho muito grande pela Artmed, certo? Além disso, acho que antes da gente começar, acho que é importante a gente dar uma falada sobre qual é o objetivo desse evento, certo? A nossa ideia aqui é fazer algumas provocações em relação às nossas reflexões sobre esses últimos 10 anos que nós temos trabalhado com isso, certo? Então, a ideia é a gente trazer aqui muito dos desafios que nós enxergamos, de coisas que nós vemos para o futuro da DBT, de problemas que nós ainda temos e temos que lidar, e, claro, obviamente, tudo isso permeado pela nossa prática clínica. Então, para que isso funcione, eu quero que vocês se sintam muito à vontade para fazerem perguntas, comentários. Vai ser realmente importante que nós façamos essa interação, certo? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Então, assim, só para nós começarmos, certo? Nós temos que ter uma ideia do que a gente quer falar sobre DBT ao longo desses 10 anos, para nós entendermos o estado da arte do DBT. A DBT, certo? Nós começamos, de fato, com a primeira equipe que trabalhou com DBT standard, atendendo a todos os modos de tratamento, a todas as funções básicas, em 2014. Uma equipe específica que trabalhava lá no Rio Grande do Sul e que era um processo muito limitado àquela população que nós tínhamos lá, certo? Ao longo desses 10 anos, nós fomos crescendo tanto que hoje nós temos equipes e programas de DBT atuando em todas as regiões do Brasil. Nós temos programas que trabalham em hospitais, em ambulatórios, em algumas iniciativas de saúde pública. Então, nós tivemos um crescimento exponencial. Só em termos de pessoas formadas, certo? Com a tutela do BTEC, nós saímos lá de 2014 de 11 pessoas para estarmos em mais de 350 pessoas no Brasil. Então, nós temos um crescimento muito grande com isso. Além disso, tá, que é importante que a gente entenda, nós não desenvolvemos só a DBT padrão. E quando eu falo nós, eu falo da comunidade DBT, eu não falo especificamente da DBT Brasil. As iniciativas em DBT foram aumentando para diversas áreas. Por exemplo, na área de crianças, adolescentes, como o pessoal da Aprimorada do Rio de Janeiro, nós temos uma questão extremamente importante no trabalho com os familiares dos pacientes, e aqui cabe ressaltar muito a importância do trabalho do pessoal da Family Connections Brasil. Além disso, nós temos desenvolvimento de pesquisa, literatura nacional e, por fim, nós temos o desenvolvimento da nossa associação, a Associação Brasileira de DBT, que é uma instituição democrática,
com diversas pessoas de diversos grupos da DBT, diversas pessoas de diversos grupos ficou meio redundante, me desculpem, mas enfim. Com pessoas de diversos grupos, né, que busca conectar os profissionais e promover ainda mais a DBT no nosso país. Então, nesse sentido, se a gente olha para esses últimos 10 anos, certo? O nosso crescimento ele foi tão exponencial, mas tão exponencial, que nós fomos convidados a falar no plenário Ulisses Guimarães, no Congresso Nacional, para defender a implementação da DBT no Sistema Único de Saúde. Então, além do crescimento em termos profissional, científico, nós temos uma grande visibilidade enquanto sociedade. Então, esse é um ponto muito, muito importante quando a gente faz essa reflexão desses 10 anos. Certo, dona Edela? Certo, certo. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com esse grupo bastante grande que está nos assistindo. E eu queria continuar, Vini, com a sua fala, porque eu acho que a gente tem aí algumas coisas bem importantes para falar. Eu acho que ao longo desses anos nós tivemos muitas experiências de verdade transformadoras, como você disse. Podemos ver assim uma população de pacientes que era estigmatizada, desesperançada e muitas vezes negligenciadas, terem um atendimento efetivo, né? E podendo construir de verdade uma vida digna. E foi lindo poder acompanhar isso. Também tivemos a oportunidade de ver o crescimento profissional de grandes terapeutas, que se fortaleceram muito por meio de uma abordagem compassiva e efetiva. Ao mesmo tempo, não foram e não são pouco os desafios nessa jornada, né? E acredito que o primeiro questionamento que podemos levantar a partir de toda essa reflexão seria, hoje em dia, por que a DBT? Olha, é uma excelente pergunta, cara. Ela é realmente muito importante. O curioso dessa pergunta é que, assim, a gente pode olhar por diversos ângulos, né, para responder ela, e o engraçado é que quase todos os ângulos vamos levar para o mesmo aspecto. Mas vamos lá, vamos tentar fazer uma análise de diferentes pontos de vista para responder isso. Por que a DBT, certo? Se nós olharmos, certo, por ponto de vista do social, certo, e do momento histórico que nós vivemos, tá, nós estamos numa época que ela é marcada pela instabilidade, pela desconexão das pessoas, de uma polarização imensa, marcada por uma importante intolerância às diferenças, de muita violência social, certo? Outro ponto é que o nosso mundo está muito acelerado e as expectativas de desempenho em cima das pessoas são extremamente cruéis. Hoje, a expectativa que se tem sobre o desempenho dos outros é desumana em relação ao que é possível ser feito, certo? Esses fatores, quando eles estão alinhados, eles têm uma relação muito forte com o desenvolvimento, tá? De uma importante estabilidade emocional. Além disso, os relacionamentos eles tendem a ser marcados por serem mais efêmeros, instáveis, transitórios, sem a formação de grandes lastros, certo? Então eles acabam justamente sendo intensos e instáveis nesse aspecto, certo? Além disso, com toda essa velocidade, com todas essas questões que nós falamos, né, a gente pode esperar um aumento progressivo da impulsividade e das pessoas estarem constantemente vivendo no piloto automático. Delas não terem mais a intencionalidade, delas perderem a autoria sobre a própria vida e simplesmente reproduzir o que é esperado que elas façam dia após
do dia. Não é à toa, pensando nesses pontos, né, que a gente vê um crescimento exponencial do sofrimento emocional e das condutas autolesivas, tanto suicidas quanto não suicidas, em nossa população de adolescentes e jovens adultos. Se nós pegarmos os últimos boletins epidemiológicos, os dados são assustadores. Assustadores. Nós temos um problema de saúde pública gravíssimo estourando. Então, nesse sentido, a DBT é um modelo fantástico. Por quê? Porque ela vai prover para essas pessoas a capacidade de colocarem intencionalidade e atenção nas suas vidas. As habilidades da DBT, o trabalho com a DBT leva a isso. É uma premissa básica da DBT essa. Além disso, com a DBT as pessoas aprendem que as emoções fazem parte dela e não que elas são as emoções e que não necessariamente elas vão precisar se comportar baseado no que a emoção coloca, certo? No impulso que ela gera. Além disso, certo? A gente trabalha para que as pessoas possam construir uma vida que vale a pena baseada nas metas de longo prazo dela. E aqui um ponto importante, de acordo com a perspectiva delas, e não do que é esperado que elas façam, não do que seja a família, seja a sociedade como um todo, seja o grupo de amigos, seja a profissão que a pessoa exerce, mas que ela possa ter uma perspectiva dela, do que é importante e para onde direcionar a sua vida, certo? Agora, se nós olharmos do ponto de vista do indivíduo, certo? O que nós temos visto muito no consultório, certo? São pacientes com cada vez mais comportamentos auto- e heteroagressivos graves, com muito sofrimento emocional, emocionalmente esgotadas em burnout e com muitas situações de desesperança, certo? Quando a gente olha por esse ângulo, a DBT ela reflete um modelo de tratamento com uma ampla base em evidências para ajudar essas pessoas, certo? Além disso, ela é uma grande oportunidade de justamente desenvolver essas aprendizagens que nós falamos, que eu falei anteriormente, né? E ela vai fornecer também uma capacidade de ter uma visão compassiva, baseada em aceitação sobre si e sobre o mundo. E a partir disso buscar as mudanças que elas almejam nas próprias vidas. E agora, por fim, olhando pela ótica nossa, que enquanto terapeutas da DBT, certo? A DBT é um modelo terapêutico que ela vai integrar diversos processos e procedimentos de outras abordagens terapêuticas. A Marcia, ela é extremamente honesta quando ela fala sobre o desenvolvimento da DBT. Ela vai falar que 30% da DBT foi uma construção dela. Os demais 70% ela foi pegando de outras abordagens e reorganizando elas, certo? Então a DBT é uma reorganização que permite com que os terapeutas consigam navegar, certo, no oceano do atendimento de pacientes com problemas diversos, graves e com alta complexidade. Então, a DBT ela fornece uma capacidade, uma percepção de competência para os terapeutas para lidar com aquelas situações que, em geral, as pessoas não gostariam de lidar, nos fornecendo ainda uma visão compassiva de pacientes que até então eram completamente estigmatizados. E o mais importante disso, sendo efetivo em ajudar eles, na vida deles. Além disso, a DBT ela tem uma releitura dessa aplicação de estratégias de outras abordagens, certo? E ela vai associar isso com a ideia de aceitação dentro de uma perspectiva compassiva e com a finalidade de desenvolver tensões dialéticas para que os pacientes lidem com elas. Isso que é uma questão muito interessante que a gente vê nesses anos, é que é muito atraente para muitos terapeutas de outras áreas, que acabam justamente vindo para a DBT ampliar o repertório de atendimento clínico. Então, nesse sentido, Edila, agora é a sua vez. Eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, seguindo esse bate-papo. Cara, você é uma pessoa reconhecida, proficiente em TCC, tem um reconhecimento nacional e internacional dentro da área. Cara, por que você entrou aqui? Como é que foi a tua entrada na DBT? Como é que você percebe o seu desenvolvimento ao longo desses anos? Perguntinha também, né?
Deixa eu ver aqui como é que eu respondo isso, Vini. Eu acho que, embora a minha casa sempre foi a terapia cognitivo-comportamental, foi a TCC, minha porta de entrada na DBT foi a clínica, certo? Acho que foi a clínica. Eu atendia casos com alto risco de impulsividade e um sofrimento emocional que não cabia nas fronteiras tradicionais dos 50 minutos, certo? Então, eu percebi que, por mais rigorosa que fosse, a TCC não oferecia sozinha a estrutura e o manejo necessário para alguns contextos clínicos, tá? Eu acho que na DBT eu encontrei uma combinação de ciência, pragmatismo e compaixão. Encontrei um método que não só organiza o setting terapêutico, sabe? Mas eu acho que oferece ao paciente e à equipe uma rota concreta para uma vida que vale a pena ser vivida, como você disse. Eu, a partir daí, eu fiz a formação intensiva lá em Porto Alegre, né? Eu sou da primeira turma de DBT. Eu acho que busquei supervisão, busquei qualificação, eu acho isso extremamente importante, né? Eu acho que atender o paciente com essa complexidade não basta ler livros, né? E passei a trabalhar em parceria com equipes, né, nacionais, a equipe de consultoria, equipes internacionais. Eu acho que isso me levou a consolidar treinamentos de programas aí em línguas portuguesas, né, como a gente está fazendo, ajudar na implementação de serviços em diferentes contextos, sempre com esse compromisso. E o compromisso com resultados e com as pessoas. Quando eu olho para o desenvolvimento, eu vejo 3 viradas. Eu acho importante explicar isso. Eu acho que isso faz uma diferença quando eu penso nos nossos alunos, nas pessoas que a gente está treinando. De verdade, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que a primeira virada foi a aderência. Tá? Ou seja, assim, abandonar o improviso competente, sabe? Aquele improviso que a gente confia. Eu acho que foi abandonar o improviso competente e aprender um método com fidelidade. Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, importantíssimo. Então, seguir o método mesmo, fazer, como é que fala? Cartão diário, fazer agenda da forma como a DBT pede, fazer análise em cadeia, praticar a validação da forma como se deve, né? E manter, de verdade, eu acho que o ponto mais alto aí que eu acho que na carreira me fez muita diferença foi manter a equipe de consultoria, me manter em equipe de consultoria todo esse tempo. Acho que esse é o termo. Eu acho que a segunda virada foi a generalização. Acho que levar a DBT para além do consultório. Então, formar e supervisionar times, fazer cursos de especialização, negociar com as instituições, ou seja, criar trilhas de formação. Eu acho que isso é um ponto que me assegura dentro, assim, sabe? E, além disso, acho que também, junto com a nossa equipe, com a equipe que a gente tem hoje,
além da formação, acho que formar indicadores de processo, sabe? Então, adesão, escala, cuidar de tudo isso que a gente tem. Eu sempre penso nisso, que é para que o cuidado não... Esse cuidado com as pessoas não dependa de heróis individuais, sabe? Mas de um sistema confiável, eu acho que é isso. E a terceira foi a dialética, eu nunca esqueço de falar disso, acho que a terceira foi a dialética, sair do ou, adoro isso, Vini, de verdade, assim, estou te confessando agora, sair do ou e entrar no e, entendeu? Eu falo isso com gosto, assim, eu acho que é rigor técnico e calor humano. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de aceitação e mudança. Protocolos, entre aspas, e sensibilidade clínica. Eu saí do ou e pôr esse e, para mim, fez uma diferença muito grande. Eu acho que essa virada me ensinou a tolerar a complexidade, incluir famílias, você sabe disso, e rede de apoio, quando necessário, e ajustar sem trair os princípios do método da DPT. Tá? Então, hoje eu me vejo menos como alguém que apenas aplica um protocolo, uma abordagem, um roteiro, e mais como um construtor de sistemas de cuidado. Porque a DBT é isso, né? Formar pessoas, sustentar cultura, sustentar equipe, criar pontes e atender o paciente com responsabilidade, sem perder qualquer espinha dorsal que possa segurar isso. Acho que é isso em termos de protocolo. Agora, eu pensando, voltando para você, porque eu já falei demais. De verdade, ao longo desses anos, cara, como você vê os desafios da prática clínica da DBT? Porque põe desafio nisso. Caramba, cara, são diversos. Eu acho que tem um lado que é engraçado, né? Muitos desses desafios, né, eles foram mudando com o tempo, né? Alguns foram se dissolvendo, né? Outros foram aumentando, outros foram aparecendo. Então é engraçado isso, né? Iniciar qualquer abordagem de tratamento que é diferente, que é nova, sempre é um grande desafio, né? Sempre existe uma resistência natural. E quando eu comecei lá com a DBT, houve uma resistência natural à DBT naquela época e foi bem difícil lidar com ela. Bem difícil mesmo, assim. Mas passada essa parte, né, eu acho que a gente pode dividir essa pergunta em alguns níveis, né. Se eu falar enquanto treinador de DBT, partindo do princípio das pessoas que eu estou treinando a executarem a prática clínica, né, o primeiro ponto que eu vejo assim como um grande desafio que a gente teve ao longo do tempo é que a DBT ela é um modelo terapêutico muito complexo. Ela requer demais do terapeuta, certo? Não é fácil formar um terapeuta DBT competente. Não é nada fácil. Isso demora tempo, isso demora estudo, isso requer dedicação, supervisão. E a pessoa tem que ter um amor muito grande pelo trabalho, pelos pacientes. Se você não tiver a capacidade de amar seus pacientes, mesmo que eles não consigam evidenciar o mesmo amor por você, é muito difícil que você consiga ficar nessa área. É muito, muito difícil. Então, muitas vezes as pessoas que acabavam procurando DBT, elas não tinham uma ideia muito clara do tamanho da encrenca que elas estavam se metendo, do tamanho da dedicação que seria necessária. E aqui, por favor, eu não estou falando nada em termos de competência, não é uma questão de julgamento de competência. É uma questão realmente do nível de dedicação que você tem que ter para esse trabalho.
Não que as pessoas não sejam dedicadas, mas é que às vezes ir para a área do DBT, de trabalhar com pacientes com intensa desregulação emocional, é uma área que requer um nível muito aprofundado de dedicação para isso, né? Então, esse processo de construir essa consciência era bem desafiador. Ainda é um pouco, né? Além disso, a gente tem um outro problema que atrapalha muito a questão do treinamento de novos terapeutas, né? Na nossa cultura, existe uma certa defensividade em relação a feedbacks negativos. Negativos não, feedbacks corretivos. Quando a gente fala algum elemento que a pessoa errou, equivocou, fez que deveria ter sido feito diferente, tudo, ou que a gente poderia pensar de uma forma diferente, muitas vezes isso vem acompanhado de uma reatividade como se fosse um ataque à pessoa. E isso atrapalha muito a formação em DBT, porque nós temos acordos explícitos de não defensividade. Claro que a gente não pega e dá um soco no baço das pessoas, não é assim que funciona. Mas nós oferecemos feedback corretivo constantemente um para o outro, certo? Isso é muito comum. Então, isso acaba sendo uma barreira no desenvolvimento de novos terapeutas, assim, esse processo. A gente tenta sempre trabalhar muito no começo de cada treinamento, né, a consciência da não defensividade, a abertura para isso, o entendimento de que algumas emoções podem aflorar, mas nós conseguimos regular elas, e que todos nós falhamos, somos humanos, faz parte, certo? Então, acho que do ponto de vista como treinador, tem esse lado. Mas se eu olhar ao mesmo tempo, né, acho que uma das coisas que mais eu sinto orgulho, assim, e eu acredito que a Edila também nesse aspecto, é que ao longo desses treinamentos todos que nós passamos, cada vez mais as pessoas chegam mais preparadas para o treinamento. Antigamente as pessoas chegavam, não sabiam nem ideia do que era a sigla DBT, assim, elas iam aprendendo no meio, e muitos terapeutas brilhantes se formaram assim. Mas hoje não, hoje as pessoas têm chego realmente conscientes sobre o que é isso, o que é necessário para se tornar um terapeuta DBT. Isso mostra para nós quanto a DBT tem se desenvolvido como uma forte corrente terapêutica no universo da psicoterapia no Brasil. E isso é um motivo de grande orgulho para nós. Então nós estamos muito, muito felizes com isso. Agora, se eu falar como terapeuta, aí a conversa muda um pouquinho, tá? Porque aí nós temos alguns pontos que são diferentes, tá? Acho que no primeiro momento, o grande desafio que a gente teve foi que nós éramos muito poucos no Brasil. Se pegar ali 2014, 2015, 2016, nós ainda éramos poucas pessoas, né? Então a gente tinha muita dificuldade assim, em estabelecer um tratamento aderente de DBT padrão, porque nós tínhamos poucos grupos de habilidades. Pouquíssimos. Então muitas vezes a gente acabava encaminhando um para o outro para fazer treino de habilidade individuais, porque a gente não estava tendo vaga em grupos de habilidades para poder fazer um tratamento, né? E a gente tinha uma situação que era ainda mais complicada. Por exemplo, tudo bem, nós tínhamos um grupo em São Paulo lá, que era um grupo que tinha bastante gente é modo de falar, né? Tinha assim umas 10 pessoas ali naquele negócio. Mas nós tínhamos pessoas, por exemplo, que estavam lá em Fortaleza, era uma pessoa em Fortaleza. Aí tinha uma pessoa que estava trabalhando em São José dos Campos. E isso tudo complicava muito. E nessa época, antes da pandemia, não se pensava na possibilidade de fazer trabalhos online, certo? Até porque o conselho não permitia. Certo? Então a gente já tinha esse ponto importante, era bem complicado. Outro ponto é que os psiquiatras eles não tinham muito uma noção de DBT, eram muito poucos que entendiam DBT e que entendiam como funciona essa dinâmica no tratamento de DBT na parte da farmacologia, certo? E nesse sentido nós temos um avanço dramático, assim, porque hoje, cara, existem diversos grupos de habilidades em DBT em diversos locais do país. Você pode, inclusive, passar referência para paciente pelo menos umas 4, 5 instituições diferentes que fazem. Então, além disso, hoje a gente não tem só psiquiatras que entendem o que é a DBT, certo? Nós temos psiquiatras que trabalham com DBT dentro de programas de DBT.
Uhum. Então, esse é uma mudança muito grande, certo? Agora, tem outro ponto que é um desafio que surgiu em relação à pandemia, tá? Querendo ou não, a pandemia ela nos obrigou, né, a migrar do trabalho presencial para o online, né? E querendo ou não, isso tem vantagens e desvantagens, porque por um lado, de fato, nós temos uma possibilidade de tornar mais democrático o acesso, pessoas de diferentes locais podem ser atendidas dentro de um grupo de habilidades, tudo mais. Acho que tem uma questão de acessibilidade econômica. Então, o grande ponto é que grande parte dos pacientes tem muita dificuldade de se adaptar. Uhum. E eles solicitam ativamente treinamentos presenciais. E os treinamentos presenciais minguaram. Assim como a gente teve uma época com bastante grupos presenciais, agora eles são muito poucos de novo. Então, hoje o nosso desafio é conseguir achar um grupo para os pacientes quando eles não querem fazer online. Então, esse tem sido um grande desafio para nós, né? Então, o que a gente vai precisar enfrentar em todas as regiões do Brasil, não tem o que fazer, a gente precisa reinventar em algum grau os treinos de habilidades presenciais. Outro ponto que eu acho que é mais específico ainda, tá, que eu vejo como um grande desafio ainda no Brasil, é que a nossa prática psicoterapêutica, tá, ela é muito, como a gente aprende na faculdade, nas residências, ela é muito fragmentada, muito solitária. Então, quando você está trabalhando com os pacientes, tirando o pessoal que tem uma boa base, né, dentro da terapia sistêmica, né, em geral a gente acaba muito focado no paciente e tendo pouca noção do sistema dele. A própria Márcia, ela não descreve muito bem isso. É uma história até engraçada, né? Porque o Alan Frusetti uma vez foi perguntar para a Márcia: tá, Márcia, mas por que você não coloca os familiares no tratamento? E a Márcia, honesta como ela sempre foi, virou pro Frusetti e respondeu, né? Porque eu não faço ideia de como fazer isso. Então, tem uma contribuição muito importante do Alan nesse aspecto, né? De como é que a gente pode prover intervenções direcionadas para familiares e criar essa cultura no Brasil, de nós conseguirmos não colocar os familiares de forma que eles interfiram no tratamento do paciente, entende? Não é uma questão de colocar todo mundo junto, mas que a gente possa também prover intervenções direcionadas para o sistema como um todo. Uhum. Então, esse é um desafio clínico importantíssimo. E a gente ainda tem poucos modelos de atuação nessa área aqui, né? Que tem um efeito sinérgico importante, né, para os pacientes. A inclusão de outros significativos no tratamento tem se mostrado uma importante ferramenta no tratamento. Então, a gente ainda tem isso de uma forma muito incipiente, assim. Claro que a gente tem, por exemplo, o Family Connections, que eu já falei antes, que faz um trabalho brilhante, um trabalho maravilhoso. Ao mesmo tempo, é claro que ainda são poucas pessoas dentro do Family Connections e não dá vazão para toda a necessidade que a gente tem. Então, eu acho que é um ponto em que a gente ainda tem que avançar em termos de como a gente vai trabalhar para a mudança dessa cultura brasileira, né, de formação de terapeutas que trabalham de forma individual, sem uma noção do sistema no qual eles estão trabalhando e como incluir esse sistema dentro de uma proposta de tratamento nesses casos, né? Eu, particularmente, vejo muito nos meus casos a diferença que faz quando a gente consegue colocar o sistema dentro do tratamento. Sim. Então, isso é extremamente importante, né? E acho que, por fim, a gente ainda tem um problema que é muito grave no mundo, né? Nem no Brasil, e aqui eu falo porque eu converso com as pessoas do mundo inteiro, na Associação Mundial de DBT, que é a questão econômica. A DBT não é um tratamento extremamente caro. Se ele não é oferecido por saúde pública, ele acaba sendo um tratamento que requer que a pessoa tenha um padrão financeiro muito alto, e isso ainda é um grande desafio. A gente ainda não tem encontrado formas o suficiente de conseguir passar por essa barreira, né? Nós na DBT Brasil tentamos criar um ambulatório social, nós temos ele ainda. Ao mesmo tempo, é como se eu estivesse pegando uma pazinha de areia na beira da praia e tentando enterrar o oceano, sabe?
Então, nós precisamos de iniciativas mais articuladas, mais em conjunto, que a gente possa lidar com isso. Porque, assim, de verdade, eu imagino que quando eu comecei a falar disso, vocês pensassem, assim, não, deve ser complicado se quando ele falasse dos pacientes, assim, com muitos episódios suicidas, autolesivos, tudo mais. Sendo muito honesto, essa é a parte fácil de lidar. É uma coisa engraçada em DBT. Quanto mais em crise o paciente está, normalmente mais simples é lidar com a situação. A grande questão vem depois, quando você precisa organizar o sistema, quando você precisa organizar a vida da pessoa junto com ela. Aí é que as coisas ficam desafiadoras. Sair da parte do inferno, claro que é pesado, claro que é sofrido, claro que... Mas, em geral, não é a parte mais complexa, né? Então, por isso que eu acabei não trazendo isso nessa parte, assim, por mais que eu entenda que muitas pessoas possam pensar que esse é um grande desafio. Mas, em geral, não é. Então, assim, acho que é isso, né? A gente tem muitos desafios a serem vencidos, né? A grande questão é que quando eu olho para trás e eu vejo todo o legado que nós criamos dentro da DBT no Brasil, tudo que a gente conseguiu desenvolver, todas as pessoas que a gente formou e que hoje tem uma participação não só no Brasil, mas no mundo todo, é muito legal, né? É algo muito bonito, né? Só que tem um ponto, Edla, que eu sei que você está publicando um livro lá na Inglaterra, que tem um tema que eu acho muito, muito, muito legal e que eu queria te perguntar sobre isso, tá? Você sabe, né? Todos vocês sabem, nós temos um país que tem um dos nossos maiores problemas é a desigualdade social. Certo? Nós somos um dos países com a maior desigualdade social do mundo. E juntamente com isso, nós temos uma carga muito violenta, vai ser de novo uma redundância, desculpa, mas de muita violência social. E entre questões como racismo, como machismo, como LGBTfobia e uma série de outras formas de violência social, né? Então, é complicado a gente pegar aquele modelo made in USA, por mais que a gente vá trabalhar dentro de fidelidade, e aplicar como se fosse pomada minâncora para todo mundo, né? As pessoas são diferentes, os pacientes são diferentes, a história deles é diferente, a cultura. E enfim, eu acho que um ponto importante que eu quero te perguntar é como é que você vê, tá, ao longo de toda a tua vivência na DBT, a importância e a aplicação da humildade cultural dentro da tua prática clínica. Olha, Vini, gente do céu, essa pergunta é para 4 dias. Vamos pensar aqui. Olha, quando a gente fala, claro, né, que a gente está falando de DBT no Brasil, acho que de verdade não dá para ignorar que a gente vive em desigualdade profunda e violência social, assim, extremamente importante, né? Em termos de efeito e de consequência dentro do Brasil. Eu acho que, para mim, a humildade cultural não é um módulo extra, tá? É uma postura. Então, reconhecer que eu sou visitante no território do paciente. Acho que a gente pode começar a pensar por aí. Eu trago o método. O paciente traz a vida. E tem que começar por aí, tá? Se eu não honro essa troca, eu viro técnico competente e clinicamente irrelevante. Então, na prática, gente, essa postura se traduz em 3 camadas. Eu acho que a primeira... O tema é muito profundo, Vini. Eu acho que o tema é realmente muito profundo. Você mexeu numa coisa bem... não esperava isso. Acho que, assim, aí Esse livro tem umas 500 páginas, então assim, é muita discussão nesse sentido. Mas eu acho que... Vamos tentar aqui resumir, por causa do nosso tempo.
Eu acho que essa postura terapêutica se traduz em 3 camadas. A primeira que a gente pode falar é ética e atitude clínica, vamos chamar assim. Eu pratico o que chamo de curiosidade radical, tá? Curiosidade radical. Menos suposição, mais perguntas. Menos deveria e mais o que é possível aqui. Sabe, o que é possível aqui? O que eu posso fazer aqui? A gente valida o sofrimento no contexto. Racismo, violência de gênero, luto por mortes evitáveis, vamos chamar assim, né? Que isso eu acho extremamente violento. Desemprego, moradia precária, sem confundir validação com resignação, que é um dos princípios da DBT, né? Eu acho que a dialética ajuda. Aceitação do contexto e o compromisso com a mudança. E isso faz uma diferença, e, de novo, é lindo, né? Eu acho que também olho para a assimetria de poder. Quem define as metas? Quem fala por último? Quem é interrompido? Eu acho que a humildade cultural ela começa a se ajustar por aí, sabe? Eu acho que a segunda camada, sei lá, adaptações concretas sem trair o modelo. Eu adapto a forma, preservando os princípios da DBT. Então, sei lá, a linguagem e os exemplos que a gente dá clinicamente. Então, se há menos jargão, metáforas locais, materiais com português acessível, isso faz parte dessa adaptação, né? Cartões diários que incluam estressores reais, por exemplo. É uma humildade, isso faz parte da humildade cultural, né? Por exemplo, medo da abordagem policial. Eu tive pacientes esses dias que no cartão diário dele era isso, né? Medo da abordagem policial. Fila na UPA. Ameaça de despejo. Cuidado de familiares. Então, isso tem que estar ali na nossa linguagem adaptada. Isso é humildade cultural. Antes de estar só falando de racismo, de tudo mais, acho que tem que começar por aí, na nossa adaptação enquanto terapeutas, essa adaptação do jargão, das falas, ao lado dessas emoções e habilidades que precisam ser treinadas, né? Eu acho que esse é um grande ponto. Aí vem outras coisas, e até coisas que, para mim, às vezes é difícil, né? Logísticas e acessos, por exemplo, você ter um horário adaptado, compatível com o turno de trabalho do paciente, encontros híbridos quando necessário, coaching, por exemplo, eu penso muito nessa história do coaching entre sessões por canal viável e acordado, e assim por diante. Eu acho que tudo isso faz parte dessas adaptações concretas que a gente precisa fazer, né? E aí, até aí, servir também, né, de como é que a gente vai falar, de meio, de oferecer meios com custos mais acessíveis para esta população, como o nosso pequeno e singelo ambulatório social, né?
E eu acho que a terceira camada é a adaptação com cuidado. Essa adaptação não é deriva, assim, sabe? Eu protejo o núcleo, na realidade, eu protejo o núcleo, a hierarquia de alvos, terapia, qualidade de vida, os comportamentos, né, que interferem na vida, na qualidade de vida, na terapia. Protejo tudo que é importante dentro da DBT, né? Análise em cadeia, estratégias de validação e mudança, a equipe de consultoria para sustentar o terapeuta, porque isso é muito importante, e o monitoramento de resultados. Sempre que ajusto a forma, eu me pergunto, de verdade, assim, a função clínica está preservada? Eu não sei se isso faz muito sentido para você, assim, do que eu estou falando, mas eu acho que, assim, é muito importante a gente não perder o modelo e tudo mais para fazer isso. Então, eu acho que, por fim, para encurtar aqui a história, a humildade cultural é também um compromisso com o meu próprio aprendizado. Eu reviso de verdade os vieses em supervisão, na nossa equipe de consultoria, de discutir isso, e convido mesmo o paciente a ser um consultor de si mesmo. Né? O que faz sentido disso que eu estou falando na sua realidade? O que é que eu não estou vendo aqui? Me ajuda a ver isso. O que eu não estou enxergando aqui? Faz sentido isso que eu estou falando? Eu acho que é por aí, assim. E aí, Vini, vamos lá, né? Porque eu vou jogar de volta para você aqui. Eu tinha pensado numa pergunta para você, e eu não sei se você concorda comigo ou não, mas o trabalho de coaching telefônico representa muitas vezes um obstáculo no tratamento, certo? Como você percebe esse desafio dentro da sua prática clínica ao longo desses anos? Acho que a gente precisa falar disso. Uau, a pergunta é difícil de responder. Vamos lá. Mas antes de te responder, eu vou pedir licença. E eu vou responder sem responder a Roseni Oliveira. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta em cima da sua pergunta, tá? Usando o velho e bom questionamento socrático. Roseni, uma provocação, depois, se der tempo, eu vou dissertar um pouco mais sobre isso. Mas assim, o que em aprendizagem, tendo em vista que psicoterapia não deixa de ser uma forma de aprendizagem, não tem a ver direta ou indiretamente com o método socrático? Ponto de interrogação, voltando agora para a resposta aí. Sacanagem, né? Tudo bem, vamos lá. Então, enfim, a questão do coaching telefônico ela é importantíssima, tá? Por quê? Porque ela requer uma reflexão mais aprofundada em termos históricos. Se a gente parar para pensar, o livro da marcha que nós temos em português de 2010, certo? Ele foi feito originalmente em 1993. Então, de lá para cá, a tecnologia na comunicação sofreu uma grande revolução, certo? De verdade, se a gente parar para refletir sobre esse tema, né, as interações que nós fazemos por telefone hoje versus o que nós fazíamos em 93, elas diminuíram dramaticamente, certo? Então, muitas novas tecnologias foram surgindo e assumindo o lugar da ligação telefônica, né? Claro que também é importante destacar que tem uma diferença, né, dramática entre o tipo de interação que se tem, por exemplo, numa ligação telefônica, conversando com alguém, do que se tem, por exemplo, através do WhatsApp, certo? Então a gente tem um dilema contemporâneo em relação ao coaching entre as sessões. E na minha prática, eu vejo isso, certo? E tento, pensando sobre isso, eu encontrei a melhor síntese possível para essa questão em dois processos. O primeiro deles, a observação da hierarquia de alvos do coaching e a possibilidade de usar métodos diferentes de comunicação.
E o segundo tem a ver com a modelação do contato telefônico. Então, se a gente pegar na questão da hierarquia de alvos, né, qual é a hierarquia de alvos do coaching telefônico? Primeiro, coaching direcionado. Só para quem não sabe o que é coaching telefônico, tá? Na DBT padrão, tá? Nós temos 4 modos de tratamento que eles servem para lidar com 5 funções básicas. Eu tenho que garantir no tratamento em DBT que eu sou capaz de aumentar a motivação do paciente, que eu sou capaz de aumentar as habilidades dele, certo? Que ele aprenda novas habilidades importantes em todas as áreas da vida. Eu preciso garantir que ele vá generalizar essas habilidades para diversos contextos da vida, que ele seja capaz de modificar o próprio ambiente e garantir que nós, os terapeutas, estejamos efetivos e motivados. Para isso, nós temos 4 modos de tratamento, certo? A terapia individual em DBT, que ela tem muito mais voltada para a função de aumentar a motivação, embora ela também atue na ideia de auxiliar o paciente a modificar o próprio ambiente. Nós temos lá o treino de habilidades em grupo. Nós temos o coaching telefônico, que tem essa função de generalização. Ou seja, de usar habilidades que o paciente está aprendendo, ou coisas que a gente está vendo na terapia, e ele conseguir aplicar no ambiente natural dele. Então é esperado dentro desse tratamento que nós tenhamos contatos telefônicos ou de outras formas entre as sessões de tratamento. Tá? E isso tem uma hierarquia. O primeiro alvo que a gente tem numa ligação telefônica é lidar com crises que têm o risco de suicídio ou autolesão. Certo? Esse é o nosso primeiro alvo. O segundo alvo envolve trabalhar habilidades no ambiente natural do paciente, alguma combinação que a gente fez com ele, ou treino de alguma habilidade para alguma situação específica. O terceiro é reduzir a sensação de alienação na terapia, tornar que o paciente se sinta mais próximo do terapeuta e que a relação esteja mais sólida, certo? Então, a partir disso, eu posso pensar em quais métodos são efetivos e quais podem ser um problema para trabalhar com os alvos, certo? Então, por exemplo, com a questão de lidar com as crises, é muito complexo que a gente consiga ter a mesma precisão, o mesmo timing de intervenção em outros métodos que não seja por ligação telefônica. Inclusive, fazer sem ser por ligação telefônica vai nos tirar um recurso que é extremamente importante que a gente tem dentro do trabalho técnico com isso, que é o quê? Que é a postura afirmativa e diretiva que a gente tem quando é necessário. Para quem nunca trabalhou com crises, tá? Às vezes, numa crise, quando o paciente está muito ativado pela emoção, você ser muito firme, ser ativo, diretivo, ajuda ele a conseguir lidar melhor com a crise. E você não tem como fazer isso por outro método. Talvez você até possa falar, dá para fazer por áudio no WhatsApp, sim, mas o tempo que tem entre você fazer o áudio e a pessoa escutar o áudio tem um processo que atrapalha ali. E isso acaba sendo muito perigoso, né? E sem ser por ligação telefônica é muito difícil eu ter a real noção da intensidade da emoção e do que está acontecendo naquele momento, certo? E isso é extremamente perigoso. Então, nesse alvo, na minha opinião, tá, é inviável nós trabalharmos sem ser por ligações telefônicas. E isso é um acordo que tem que ser feito desde cedo com os pacientes. Nem que para isso a gente tenha que trabalhar primeiro com uma modelagem das ligações telefônicas, trabalhando que, mesmo que não tenha nada, a gente vá tendo contato, seja por mensagem, para depois ir para as ligações e assim por diante, né? Agora, quando a gente olha para os outros alvos, né, claro que trabalhar dentro da ligação telefônica acaba sendo mais efetivo, né, porque você tem um timing de resposta muito online ali, tipo, é ping-pong, né, pai-pá, tipo, pai-bol. E que com outras ferramentas você não tem isso tão claro, né? Então, e a ligação ela pode nos dar também uma proximidade maior do paciente, né? E aumenta a nossa capacidade de usar estratégias terapêuticas de forma mais sofisticada, como, por exemplo, as estratégias estilísticas, que são muito mais simples de usar.
Agora, se eu pensar dentro de uma perspectiva de modelagem, em alguma situação que socialmente o paciente não possa falar por telefone, claro que é possível a gente trabalhar com outro método de comunicação. A gente não tem esse risco que nós teríamos em relação ao primeiro alvo, né? Então, acho que essa é uma síntese interessante que a gente pode fazer sobre essa questão, que é um grande desafio. Porque é engraçado, né? As pessoas pensam em pacientes com desregulação emocional como se eles ficassem ligando o tempo inteiro, incomodando o terapeuta, e na verdade é o contrário, é a gente que tem que incomodar eles para eles nos ligarem. Uhum. A maior parte dos pacientes não fazem contato. Eles, inclusive, assim, é um problema no começo, que a gente tem que trabalhar com eles, esse processo deles nos buscarem. Sim. Certo? Então, justamente isso tem que ser orientado com muita calma. A gente muitas vezes vai trabalhar fazendo modelagem, que é a aproximação sucessiva da ligação telefônica. Quando a gente vai ver, vergonha é uma emoção muito comum em pacientes com transtorno de personalidade borderline e pacientes com desregulação emocional. E a vergonha dentro da terapia é um problema, porque é o único lugar onde o paciente pode falar o que ele quiser, que ele não vai ser julgado. E a vergonha muitas vezes é um fator impeditivo nas ligações telefônicas. E muitas vezes para a gente conseguir estabelecer esse trabalho, muitas vezes a gente vai ter que trabalhar um trabalho. A gente vai ter que fazer procedimentos de exposição à vergonha para que o paciente consiga fazer esse contato conosco e ter essa importante parte do tratamento, né? O que acontece? Aí eu vou falar muito como eu trabalho isso, tá? Eu, com alguns pacientes, eu tendo a trabalhar que eu comece fazendo ligações. Quem começa ligando primeiro sou eu. Claro que eu combino com eles antes e eu oriento que isso vai durar algumas semanas. Por exemplo, as primeiras 4 semanas eu vou ligar no meio da semana. Depois a gente vai começar a dividir. Eu ligo uma, o paciente liga a outra. E assim vai indo até que ele faça as ligações telefônicas, né? Então, acaba sendo uma forma de conseguir lidar com isso. Claro que nem sempre as 4 semanas são o suficiente, tá? Porque às vezes a gente tem um problema anterior a isso. Você liga e a pessoa não te atende, porque ela está com vergonha de te atender. Uhum. Então aí você tem mais um ponto para trabalhar nesse sentido. Então o coaching telefônico realmente é um grande desafio. Um grande desafio. E incluir ele no tratamento é fundamental, é essencial. E o que muitas vezes acontece é que os terapeutas desistem. Uhum. E esse é um problema grande, porque a gente perde a aderência ao modelo. Isso. E aí nós deixamos de ser efetivos, certo? Então, acho que a melhor resposta que eu podia dar para isso é essa. Então, espero que eu tenha te respondido, Edra. Não, sim, ok. Eu achei muito bom. Bom, né? Acho que nós temos aí o nosso horário, né, Vini? Não sei. Eu acho que tem algumas perguntas aqui que se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, brevemente, acho que a gente pode. Olha, Ana, você quer começar a estudar DBT? Cara, você tem alguns livros bem legais, tá? Você tem o próprio livro da Marcia, né, que é o Terapia Cognitivo-Comportamental para o Transtorno da Personalidade Borderline, que foi publicado pela ArtMed. Você tem os manuais de habilidades também, que foram publicados pela ArtMed. E você tem uma série de outros livros aí que você pode dar uma olhada, que são muito bons. Tem também, por exemplo, o Fazenda DBT, que é um livro interessante. Enfim, se você entrar na ArtMed lá e colocar DBT, você vai ver que tem um acervo bem expressivo lá. Mas eu aconselho sempre começar com o livro da Marcia, que é o livro base. Certo? Não sei, Edna, se você quer falar alguma coisa diferente disso. Não, acho que tá certo, é isso mesmo. A impressão minha, as pessoas ficaram muito mais ansiosas após a pandemia. Olha, eu não sei te responder isso com base científica, tá? Eu acredito, é uma crença, que possa ser que você tenha razão. Me parece que existe uma relação, sim, entre ansiedade e... Eu não diria nem só ansiedade, eu diria ansiedade e burnout. Cada vez mais a gente vê pessoas em burnout depois da pandemia. Mas está aí um ótimo tema de pesquisa.
Tá aí um tema de pesquisa interessante, cara. Mas eu não saberia te responder com base em evidências científicas, não. A última pergunta, Edu. Você, como especialista em TCC, você quer continuar a minha resposta, que é uma pergunta? Enfim, eu me senti o próprio Sócrates respondendo a pergunta, mas tudo bem. Eu acho que tem uma resposta bem... Ela também é uma resposta bastante... Eu acho que tem, sim, muitos pontos e contatos. Acho que não dá para você fazer uma terapia que não tenha um questionamento socrático. Senão não é uma terapia, né? É uma aula e aí a coisa fica um pouquinho complicada. Eu acho que toda terapia ela tem o apoio do método socrático. E eu acho que tem algumas diferenças de como a gente vê esse questionamento socrático. Eu acho que o questionamento socrático em TCC, que a gente fala como guia descoberta por meio de perguntas, né? Que evidência a gente tem? Há uma outra explicação, tal. Eu acho que a DBT ela faz isso de uma forma diferente, né? Então, checar os fatos, prós e contras, efetividade, dentro da própria análise cadeia o tempo inteiro durante a sessão, assim, durante o tratamento. Então, tem pontos muito incomuns, eu acho que a resposta é essa, né? Mas elas não são as mesmas perguntas que se faz. Mas o propósito é o mesmo. Respondi? Será a pergunta? Ana, deixa eu te falar uma coisa. Eu acabei de consultar os universitários aqui no site da Artmed e eu esqueci de falar um livro que é bem legal para quem está começando. Um livro, inclusive, acho que começa com esse e depois vai pro da marcha, tá? Que é o livro do Charles Swenson, o Princípios da DBT. Ele é um livro bem gostoso de ler, assim. Ele vai apresentar várias questões de casos, tudo. É bem legal, assim. E depois se aprofunda com o da marcha. Acho que pode ser interessante fazer essa questão. Bom, pessoal, acho que nós estamos no nosso tempo, né? Então, primeira coisa, agradecer a todos, né, que estiveram aqui, que participaram. Eu espero que as nossas reflexões tenham sido interessantes para vocês, que tenha sido algo produtivo, né? A gente quer agradecer a Artmed por mais essa parceria, por mais esse convite. Tem sido realmente um casamento muito legal que a gente tem feito juntos ao longo desses anos, né? E colocar assim o quanto nós estamos felizes, o quanto nós estamos honrados em ver essa ampla expansão da DBT, né? O quanto ela vem crescendo ano após ano, e dizer que todos são bem-vindos a integrar essa comunidade de terapeutas DBT. Todo mundo é bem-vindo, não importa de onde vem, quem seja, tudo mais, todos aqui são bem-vindos. E que a DBT Brasil está de portas abertas a todos. Então, com isso eu diria boa noite e eu vou passar a palavra para ele. Eu quero terminar agradecendo também e quero deixar um recadinho aqui, que eu fiquei pensando enquanto a gente estava falando, sabe? Eu queria terminar falando de que venham, né, para essa comunidade DBT e não esqueçam de fazer uma formação com treinamento e responsabilidade. A formação séria não é um fim de semana, tá? Inspirado, assim. É estudar de fato, é ter responsabilidade para atender as pessoas. E eu acho que a gente precisa pensar de verdade que, se eu pudesse deixar aqui um convite, eu acho que seria este, assim, para que a nossa prática seja guiada com rigor e compaixão. E que a nossa formação, de verdade, tenha um lastro. Gente, eu, como professora, penso muito nisso. Tá? Leitura, treino deliberado, supervisão contínua,
Eu acho que isso é muito importante, porque o que eu penso é treinamento sem responsabilidade, ele vira um evento só, tá? E responsabilidade sem treinamento vira boa intenção. Então a gente precisa ter as duas coisas, porque junto eles viram cuidado que muda a vida. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês no final, tá? Então, uma boa noite para vocês. A gente chama aí a Fernanda para entrar. Boa noite, doutor Vinícius, doutora Edela. Obrigada novamente por estarem aqui com a gente, né? Já deixamos algumas dicas de livros que vocês deram ali nos comentários. E a gente aproveitou para colocar também o link do lançamento da doutora Márcia, que vocês também participaram, né, do evento online, que é Construindo uma Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Então, a gente tem uma biblioteca ampla ali na livraria virtual da Artmed, tem uma olhadinha. E tem uma olhadinha no site da Pós, né, que os nossos coordenadores das pós-graduações em DPT da Pós-Artmed fizeram essa aula excelente, esse bate-papo excelente. Então, professores, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, vocês gostaram desse bate-papo, né? Os professores aí fizeram um bate-bola ali de perguntas e respostas entre eles, tiraram várias dúvidas que eu tenho certeza que vocês tinham antes mesmo de perguntar. E eu quero falar um pouquinho da pós-graduação das duas pós, né? Das quais eles são coordenadores. Mas antes de eu falar dessas pós-graduações, eu quero lembrar do nosso presente especial, que é o e-book Terapia Comportamental Dialética da Teoria Prática. O download é totalmente gratuito, você pode acessar pelo link que está ali no chat, na descrição ali do vídeo, ou só apontar a câmera do seu celular para esse código, esse QR Code que aparece aqui na tela. E não para por aí. Lá no portal artmed.com.br você encontra uma verdadeira biblioteca de materiais gratuitos com artigos, e-books, infográficos, videoaulas e o nosso calendário de eventos como esse aqui. É um espaço feito para apoiar o seu aprendizado contínuo. E eu quero, então, agora realmente falar dessa oportunidade única que os professores Vinícius Dornelles e Edela Nicoletti, que vocês já conhecem, né? Que eles são organizadores dessas duas pós-graduações em DBT, que é DBT para adolescentes e DBT aplicado ao protocolo de exposição prolongada. Lá no site pós-artmed.com.br você pode conferir a grade curricular, os módulos e todos os detalhes desses cursos. E é uma formação pensada para você levar outro patamar profissional. Veja só, todas as aulas são 100% online, gravadas para você assistir quando e onde quiser. E tem também encontros ao vivo com professores e colegas que enriquecem essa troca de experiência. E no final, você vai receber um certificado reconhecido pelo MEC, emitido pela PUC-Paraná, que é uma universidade de excelência aqui no país, no Brasil. E durante esse curso, você vai aprofundar seus conhecimentos na terapia comportamental dialética e compreender em profundidade os pilares da abordagem. Aceitação e mudança, que são fundamentadas na ciência comportamental. A dialética como caminho de equilíbrio entre regulação e desregulação emocional. O modelo biosocial, que ajuda a entender a origem e a manutenção da desregulação emocional. E também vai aprender a criar formulações de casos em DBT para diferentes populações, elaborar planos de tratamento personalizados e eficazes, monitorar e avaliar a efetividade das intervenções, ajustando sempre que necessário. E para te apoiar nessa oportunidade, a Artmed preparou uma condição especial, que é, usando o cupom DBT30, você garante 30% de desconto e ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Se ficou alguma dúvida, se você quer conversar para entender qual curso, né, faz mais sentido nesse momento, é só falar com a nossa equipe pelo WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela. A gente vai deixar o link ali nos comentários, ou você pode apontar o seu dispositivo para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. E os nossos consultores especializados estão prontos para te ajudar.
essa é a oportunidade de se aprofundar na DBT, aprender com especialistas renomados e se tornar uma referência na área. Então, aproveite essa chance e dê agora esse próximo passo na sua carreira. Bom, pessoal, antes de finalizar, vou lembrar você que o seu certificado, essa presença, já foi automaticamente registrada. Você vai receber o seu certificado em até 30 dias no e-mail que você informou quando se inscreveu. Então, vai lá no seu e-mail, favorita os e-mails da Artmed, para eles não pararem nem na caixa de spam, nem no lixo eletrônico, que você recebeu o seu certificado e as nossas comunicações. E se você não conseguiu acompanhar todo o conteúdo ou quer rever esse bate-papo de hoje, a gravação da transmissão vai ficar disponível por 3 dias úteis, nesse mesmo link. Então, durante 3 dias úteis, você pode acessar esse mesmo link que vai poder rever todo o conteúdo dessa noite. E te convido, então, a nos acompanhar no portal Artmed, artmed.com.br. Lá tem todos os conteúdos gratuitos, inclusive o nosso calendário de eventos. E te convido também para nos acompanhar nas redes sociais, @artmedoficial e @osartmed. Nos acompanhe lá, acompanhe nossos conteúdos e encerro por aqui a nossa noite. Espero vocês nos próximos eventos. Uma boa noite. A vida é incrivelmente complexa. E não é porque vivemos em um mundo cada vez mais acelerado, conectado e caótico, não. Ser humano é ser complexo. Cada detalhe, por menor que seja, é todo um universo. E os profissionais da saúde que querem ser relevantes e fazer a diferença precisam ser especialistas nas melhores práticas. E, principalmente, especialistas em pessoas. E é para profissionais que nunca param na busca por conhecimento prático de excelência que o maior hub de educação em saúde do Brasil criou a Pós-Artmed. São cursos completos de pós-graduação reconhecidos pelo MEC, com a chancela da PUC-Paraná e das principais sociedades científicas do Brasil, com aulas 100% online e interação ao vivo com os professores. Tudo pensado para você estudar do jeito que mais se adequar à sua rotina e te ajudar a cumprir seu propósito profissional. Faça já a sua matrícula e conte com a Artmed para alcançar novos horizontes na sua carreira.